Imagina só, nascer para ser rei, ter todo o luxo e poder do mundo. Mas aí, uma única pergunta muda tudo. Por que a gente sofre? Essa é a história de como um príncipe largou tudo para se tornar o Buda e acabou criando uma das filosofias mais incríveis do mundo. Pois é, essa é a grande questão, né? É uma pergunta que move essa história inteira. Uma busca que não só transformou a vida de um homem, mas que acabou redefinindo o caminho espiritual para milhões e milhões de pessoas. Para a gente entender essa jornada tão radical, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Uma vida de luxo que mal dá para imaginar, mas que no fundo era uma verdadeira gaiola dourada. Olha só, tudo começou com uma profecia feita logo no nascimento de Siddhartha. O pai dele, o rei, ficou com tanto medo que ele seguisse um caminho espiritual em vez de virar o herdeiro, que ele fez de tudo para evitar isso. Ele basicamente construiu uma bolha para o filho, um mundo de palácios e prazeres onde a dor, a velhice e a morte simplesmente não entravam. Só que, né, a realidade sempre dá um jeito de aparecer, não importa o tamanho da gaiola. Com 29 anos, Siddhartha desobedeceu o pai e saiu do palácio pela primeira vez. E o que ele viu lá fora, bom, abalou completamente as estruturas dele. E o primeiro baque foi grande. Ele viu um homem velho, todo curvado, frágil. Para um príncipe que só conhecia gente jovem e forte, ver a decadência do corpo foi a primeira rachadura naquele mundo perfeito que ele conhecia. E não parou por aí. Logo depois, ele deu de cara com a doença. Uma pessoa sofrendo, com o corpo cheio de feridas. A ideia de que o corpo, que para ele era fonte de tanto prazer, podia se tornar uma prisão de dor, nossa, era algo que ele nunca tinha nem imaginado. E então veio a visão mais chocante de todas, a morte. Ele viu um corpo sendo carregado, as pessoas chorando. A finitude da vida se apresentou para ele ali, de forma nua e crua. Mas aí, no meio de todo esse sofrimento, de todo esse caos, ele vê algo que destoa completamente. Um monge pedindo comida, que não tinha absolutamente nada, mas que tinha uma calma, uma paz interior que Siddhartha nunca tinha visto em toda a riqueza do palácio. E foi ali que a ficha caiu. Siddhartha teve uma epifania. Ele entendeu que a verdadeira alegria não vinha das coisas, dos prazeres que ele conhecia, mas de algo interno. O caminho para superar o sofrimento estava no desapego. E naquele momento, o príncipe decidiu. Ia largar tudo. E aí, o que o pai dele mais temia aconteceu. Siddhartha abriu mão do trono, deixou a família e foi para a floresta. Começava ali uma busca intensa e desesperada por respostas. Ele foi literalmente de um extremo ao outro. Depois de uma vida de puro prazer, ele buscou o oposto, a negação total. Por 6 anos, ele se juntou a eremitas que castigavam o corpo, achando que isso ia libertar a mente. Mas, quando ele já estava quase morrendo de fome, percebeu que aquele caminho também não levava a lugar nenhum. Então, ele estava exausto, né? Nenhum dos extremos funcionou, nem o luxo, nem a punição trouxeram a sabedoria que ele tanto buscava. A resposta viria de um lugar totalmente inesperado. À beira de um rio, quase sem forças, ele ouviu um músico afinando o instrumento e dizendo exatamente isso. Essa analogia simples foi como um raio de luz na cabeça dele. A verdade não estava nos extremos que ele tinha testado, mas sim no equilíbrio. E foi aí que nasceu o conceito do caminho do meio, um caminho de moderação que virou a base de todo o ensinamento dele. Ele aceitou um pouco de leite de uma moça, recuperou as forças e se preparou para o passo final. Com essa nova compreensão, Siddhartha estava pronto. Ele achou um lugar e fez uma promessa para si mesmo. Não ia sair dali até encontrar a verdade. 49. Foram 49 dias meditando debaixo de uma figueira, que depois ficou famosa como a árvore Bodhi. Ele estava determinado a atravessar a última barreira que o separava da iluminação. Mas a grande batalha, a mais difícil, não foi contra um demônio lá fora. Foi aqui dentro, contra Mara, que é a personificação da nossa própria mente. Mara representa todas aquelas vozes que nos sabotam, sabe? O medo, as tentações, as dúvidas, a ganância e principalmente o ego, que se apega tanto a quem a gente acha que é. E ele venceu. Depois de encarar tudo isso de frente, ele conseguiu. Naquela noite, Siddhartha transcendeu a própria mente, entendeu a natureza real das coisas e se libertou do sofrimento.
Ele tinha finalmente despertado. A partir daquele momento, o príncipe Siddhartha não existia mais. Ele se tornou o Buda. E é super importante entender isso. Buda não é um nome, é um título que significa o desperto, um estado de consciência que, segundo ele, todo mundo pode potencialmente alcançar. Mas veja bem, despertar era só o começo da história. Depois da eliminação, a jornada do Buda tomou um novo rumo: compartilhar com o mundo o caminho que ele encontrou. Ele passou o resto da vida, 45 anos, viajando e ensinando o que descobriu. E o que ele ensinava, o Dharma, era algo revolucionário para a época, porque era um caminho de libertação que não dependia de casta ou de ritual, dependia do esforço de cada um. O coração dos ensinamentos dele é uma estrutura bem lógica, quase como um diagnóstico médico, as 4 nobres verdades. A primeira é o diagnóstico. A vida tem sofrimento, não dá para negar. A segunda aponta a causa, nosso apego, nosso desejo sem fim. A terceira é a boa notícia. Tem cura, dá para acabar com esse sofrimento. E a quarta é a receita, o caminho prático para chegar nessa cura. Dizem que, antes de morrer, já com 80 anos, essas foram as últimas palavras dele. É uma mensagem muito forte, né? Sobre a autorresponsabilidade. Não é para seguir um salvador, mas para acender a própria luz. E essa história toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a jornada do Buda foi em despertar, a questão que fica ecoando até hoje é: o que na nossa vida são as ilusões, os medos e os apegos que nos mantêm adormecidos?